Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, professor de administração da Loja do Concurseiro, e hoje nós vamos trabalhar um tema de ética, tá bom, pessoal? Então, é um tema de ética aplicada, tá? É um tema de ética aplicada ao serviço público. Nesta videoaula, não cabe discutir o que é ética, o que é moral. Não, aqui é aplicação. Tem a ver com o comportamento profissional e atitudes no serviço. É uma aula direcionada para concursos públicos federais, ok? Então, olha só, pessoal, as regras de comportamento profissional e atitude no serviço público, normalmente vem esse termo no teu programa de concurso, tá? Então, as regras de comportamento profissional e atitude no serviço público, ó, comportamento profissional e atitude no serviço público. Essas regras, pessoal, elas estão relacionadas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o decreto número 1171 de junho de 94. É um decreto que você lê tranquilamente, não tem que ficar interpretando. Nós aqui vamos fazer apenas a leitura, pessoal. E no final vamos fazer uns exercícios para comprovar que é suficiente a leitura desse decreto. É bom pelo menos você ouve, para que você vá fixando melhor. Se tiver algum detalhe para comentar, a gente vai comentando. De outra maneira, na verdade, basta a gente fazer a leitura. Diferentemente de quando cai ética, valores, entendeu? Para você discutir a diferença de moral, imoral, amoral, a ética é diferente, tá? Aqui é a aplicação direta do Código de Ética, ok? Então, olha só. Esse Código de Ética, ele apresenta regras deontológicas, tá, pessoal? O que é a deontologia? É o estudo dos códigos de condutas considerados válidos entre grupos e classes profissionais, classes de pessoas, classes profissionais. Então, nós vamos ver o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis Federais. Então, são as condutas consideradas válidas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a leitura. O número item 1 diz: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos, ok? Então, presta bem atenção que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores. Eles é que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou fora dele, pessoal, tá? Então, presta bem atenção que os atos do servidor público, os atos, os comportamentos, as suas atitudes serão direcionadas para a preservação da honra e da tradição. Em vários momentos desse Código de Ética, nós vamos falar no dano moral. Quer dizer, você como servidor público atuando, você pode provocar um dano moral a um cliente, vamos dizer assim, a um consumidor, que no caso é a população, que é cliente dos serviços públicos, ok? O item 2 diz o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, o elemento ético não pode ser desprezado. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição. Quais são? O que diz esse caput do artigo 37? Diz o seguinte, que todas as ações da administração pública têm que ser regidas pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Princípios que você estuda no direito administrativo. E o que diz o parágrafo 4º? Ele fala dos atos de improbidade administrativa. Pessoal, então,
Pode até uma coisa não ser ilegal, mas ela é imoral, entendeu? Então a questão aqui não é apenas de se é justo ou injusto, é muito maior. Principalmente é importante você perceber isso, optar entre o que é honesto e o que é desonesto. Então, tem que estar sempre de acordo com os princípios da administração pública e tem que está de acordo com a probidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa, inclusive, podem importar perda da função pública, não é isso? A suspensão dos direitos políticos, entre outras punições que não cabe aqui nessa disciplina. Vamos à terceira regra deontológica, tá? Diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita, olha só, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a finalidade, pessoal, do serviço público é o bem da coletividade, é o bem-estar da coletividade, é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, é importante você ver aqui esse equilíbrio. Tem que ser legal, tudo bem, mas tem que ver qual é a finalidade do ato administrativo que você está executando, tá? Então, muito mais importante do que a legalidade, você tem que equilibrar, né? Então, muitas vezes você tem que amenizar um pouquinho o princípio, tá? Para poder a finalidade ser realizada, ok? Então, o equilíbrio entre o princípio da legalidade e a finalidade na conduta do servidor público, nessa conduta, esse equilíbrio é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, tá? Ok, pessoal, mais uma regra. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade, ok, pessoal? Então, a moralidade é uma exigência, o povo é nosso patrão, então nós devemos respeito, nós devemos prestar serviços de qualidade, com eficiência, éticos à população, tá? Quinta regra: o trabalho desenvolvido pelo servidor público, no caso aqui é o federal, perante a comunidade, deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então tá, pessoal, não vamos raciocinar que o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade é um acréscimo apenas para o Estado. Não, deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. É aquela história de o trabalho engrandece o homem, ok? Outra regra. Então isso aqui já caiu em prova, hein? Olha, o trabalho desenvolvido pelo servidor tem que ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, ok? Isso já caiu umas 4, 5 vezes em prova, porque as pessoas acabam achando que não. Então vamos lá. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Você vê que é muito comum hoje a gente ter alguns concursos que tem aquele exame onde você vai verificar a vida pregressa da pessoa. E eu não estou falando só de crimes, não, de posturas éticas, ok? Mais uma regra. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, quer dizer, exceto esses 3 casos, tá? Segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso,
nos termos da lei. Exceto isso, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético com o bem comum imputável a quem negar. Então aqui é a publicidade dos atos é obrigatória. Quando a gente fala em publicidade, a gente não está falando apenas em diário oficial. Publicar os atos, pode ser até uma propaganda em que o governo divulgue os atos que está fazendo, ok? Vamos lá, outra regra. Então a publicidade, exceto caso de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado que ensejam processo sigiloso, exceto isso, a publicidade ela é sempre obrigatória, ok? Vamos lá, outra. Toda pessoa tem direito à verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Ok? Todos têm direito à verdade. O servidor não tem que mentir, não tem que agir com essa má-fé e falsidade. Ok? Outra. É puramente uma leitura, né, pessoal? Mas você vai ver que quando você for fazer o exercício comigo no final da aula, vai ficar mais fácil, porque você vai lembrar da leitura que outra pessoa fez. Para muita gente isso ajuda. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral, questão também que se repete bastante em prova. Se você tratar mal a pessoa que paga seus tributos, seja diretamente pagando um IPTU, um IPVA, ou quando ele compra alimentos ele está pagando impostos, ou seja, direto ou indiretamente, significa lhe causar dano moral. Tá? Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los, ok? É porque é um bem público, então se você está destruindo por descuido, por má vontade, você está, na verdade, ofendendo, está causando um prejuízo a toda a população, ok? Décima regra. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce as suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. De novo, dano moral. Então nós vimos agora há pouco que quando você trata mal alguém que paga seus impostos, você está causando dano moral. Agora, quando você, por descuido, ou você... Descuido não. Você, por exemplo, fica conversando, fica na internet, enquanto as pessoas estão esperando, nem liga, entendeu? Quando você está fazendo isso, você está provocando um dano moral a esses usuários, ok? Então, você está sendo pago para trabalhar, chega na repartição, alegre, trabalha, trata todo mundo bem e produz. Essa é a ideia para o servidor público, tá bom? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. É claro que você não vai ser obrigado a executar ordens ilegais ou imorais, não é isso? Outra, pessoal. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, tá? O que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Você tem que estar presente, pessoal, é importante, tá?
Outra regra, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Ok? Essa não é tão importante. Então pronto, vimos as regras de convivência, as regras deontológicas. Agora vamos fazer a leitura dos principais deveres do servidor público pelo Código de Ética, tá bom? Principais deveres, vamos lá. São deveres fundamentais do servidor público. Vamos lá. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Não cabe explicação, né? Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias que você não pode deixar para depois, você não deve empurrando com a barriga, vamos dizer assim, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Tá? Lembra que se você deixar ele esperando, tá? Se você fizer aí pouco caso, ficar fazendo outra atividade, você está causando um dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Tá, pessoal? Então é a história, tá, da probidade administrativa. Tem que ser justo, tem que ser leal, tem que ser correto, ok? Então isso são deveres do servidor público, tá, pessoal? Deveres. Outro dever, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Então não posso retardar a prestação de contas, é minha obrigação. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido dos princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviço público. Então, prestar um serviço público adequado nada mais é do que eu estar atuando de forma ética. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, isso é importante. Cortesia, urbanidade, disponibilidade, tá? Atenção. Respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Sem preconceito, você não pode ter qualquer preconceito, ok, pessoal? Outra regra, aí o alfabeto inteiro, pessoal. É muito dever que tem o servidor, né? Ter respeito à hierarquia, respeitar os seus chefes, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, ordens absurdas, não. Continuando, a mesma lógica, ó. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então é dever você não se deixar corromper, entendeu? Não se deixar a questão aí da corrupção passiva, tá? Nem a corrupção ativa, e você denunciar. Pessoal, é um dever do servidor público. Além de resistir, denunciar. Zelar no exercício do direito de greve, no exercício do direito de greve, pessoal, que é um direito que tem o servidor público, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. É aquela história, não pode todo mundo sair em greve ao mesmo tempo e deixar a delegacia vazia, né, pessoal? Outro dever, ser assíduo, assiduidade e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Vamos continuar. Letra M.
A maioria é bem básico, pessoal. É só saber você ter noção do que é certo e do que é errado, né? Se você tem essa postura ética, tem essa linha de pensamento, ou pelo menos compreende, você está tudo resolvido. É importante você se ater a esses detalhes de dano moral, por exemplo, tratar mal alguém que paga seus impostos, retardar porque você quer deixar formar filas, tudo isso provoca dano moral, tá? Então vamos lá. Como outro dever, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o seu local de trabalho. Só o bagunceiro tem que tomar cuidado, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Outro dever, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo, por objetivo, a realização do bem comum. Então tem que participar dos treinamentos, das pesquisas, para sempre melhorar, para proporcionar, buscar o alto desempenho, tá bom? Das organizações. Outro dever, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce as suas funções. Ok. Letra R. Outro dever, cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função. Cumprir as suas funções, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então, não é porque você pode sair dando carteirada que você vai fazer isso, tá, pessoal? Então, vamos ser moderados. Você tem essa prerrogativa, mas não tem necessidade, não tem por que exagerar, ok? Para encerrar aqui os deveres, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Tá? Então, mesmo que você não esteja violando a lei, é a mesma ideia da prerrogativa, da carteirada? Não vai fazer isso. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Leitura super rápida que a gente fez para você acompanhar aí, ouvindo e fixando melhor. Vamos agora, claro, se tem deveres, né, pessoal? Tem também as proibições. Os direitos, pessoal, eles constam na Lei 8.112, né? Então não vai aparecer no Código de Ética. Aparecem as proibições e os deveres. Vamos às proibições. Das vedações ao servidor público. Vamos lá. É vedado, é proibido ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Não precisa mais dizer nada, né? É proibido ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Também é proibido ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética em sua posição. Então não é porque é seu amigo que você vai ser solidário. Se ele não está cumprindo esse código de ética, tem que denunciar. Também é vedado ao servidor público usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Você não pode criar dificuldades, pessoal, inclusive mentindo, não dar andamento ao processo, não passar para o próximo setor. Você não pode fazer isso, é proibido. Vamos lá, mais uma vedação. É proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, tá bom? Também é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões
ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos, os seus subordinados, ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Também é proibido, é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, para familiares seus ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Corrupção, né, pessoal? É óbvio, ninguém vai errar uma questão dessa. Mais uma vedação. É vedado alterar ou deturpar o teor dos documentos que deva encaminhar para providências. Então, alterar ou deturpar o teor de documentos, claro que é vedado. Também é vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviço público. Também é vedado desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Muitas vezes você diz, poxa, aquele cara trabalha na polícia, aí leva os soldados para capinar o quintal da casa dele. A gente ouve falar nisso, né, por aí, né? Pois é, isso é desviar esse servidor público, não pode. Ou então para ser seu motorista, ou para levar a mulher para o colégio, não pode. Ou levar o marido para o colégio, não pode. Também é vedado retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Também é vedado fazer uso de informações privilegiadas, também é vedado, obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Você não pode, muitas vezes você tem informações privilegiadas, mas você não pode usar. Você ficou sabendo que o seu vizinho foi preso, tá? Determinada coisa, você vai ficar usando esse proveito próprio? Não pode. Vamos lá, está acabando aqui as vedações, né? Apresentar-se embriagado no serviço público ou fora dele habitualmente. Então é óbvio que isso não precisa nem constar aqui, né, pessoal? Também é vedado dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Então, você não pode participar, por exemplo, de entidades que defendem o preconceito racial e etc, tá? Você não pode apoiar. E também é vedado exercer atividade profissional, a ética ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Ok, pessoal? Finalzinho desse código de ética fala da comissão de ética, tá, pessoal? Então, os órgãos públicos, eles têm comissão de ética. Vamos aqui ler apenas esse detalhe e fazer um pequeno exercício só para poder fixar melhor. Então, olha só, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, então os TREs, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, os ministérios, todos, pessoal, órgãos e entidades, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, então até mesmo nas concessionárias de energia elétrica, por exemplo, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe a competência dela conhecer concretamente da imputação ou de procedimento suscetível à censura. A punição que o Código de Ética pode dar, que a Comissão de Ética pode dar, a punição é apenas a censura. Já a Lei 8.112 tem outras punições, como, por exemplo, a advertência, tá? A suspensão. Aqui, a Comissão de Ética é a censura. Só que a Comissão de Ética ela pode encaminhar para que o órgão público abra um processo administrativo disciplinar e possa daí surgir uma punição mais grave, ok? Vamos fazer uns exercícios aqui para vocês verem como a leitura foi rápida, mas é porque não tem mistério. Então, várias questões de prova, geralmente esse tema cai nas provas do CESP, mas tem outras bancas também. Olha como funciona. Essa aqui, por exemplo, do Ministério dos Esportes. Julgue os itens que se seguem acerca da ética no serviço público. Então, vamos lá. São deveres do servidor público a manutenção da limpeza e a organização do local onde executa suas funções. Tem como errar, pessoal? Não, óbvio que está certo, né? É dever do servidor público manter limpo o seu local de trabalho. Outra, a rapidez de resposta ao usuário pode ser caracterizada como uma atitude ética na administração pública. Tá certo? A rapidez, se você demorar, você está provocando um dano moral. Então, ser rápido, atender bem, é ser ético, ok?
Documentos encaminhados para providências podem ser alterados em situações específicas. Podem ser alterados? Claro que não, pessoal, tá? Você é proibido de fazer essa alteração nos documentos, tá bom? Nem em situações específicas. Informações privilegiadas obtidas no serviço, desde que não sejam utilizadas em benefício próprio, devem ser fornecidas pelo servidor quando solicitadas por pessoas idôneas. Obviamente que não. Nem para benefício próprio, nem de outra. Informações privilegiadas você não pode fornecê-las, tá bom? Então ele diz aqui que desde que não seja para benefício próprio, você deve fornecer. Não, claro que não é porque a pessoa é idônea que eu vou fornecer. É desnecessária a autorização legal para a retirada de documentos que pertencem ao local de trabalho do servidor no órgão público. Claro que está errado, pessoal. É necessário para você retirar algum objeto, algum livro, algum documento do local de trabalho, tem que ter autorização legal. Os códigos obrigam os funcionários a agirem com dignidade, decoro, zelo e eficácia, a fim de preservar a honra do serviço público. A base desses códigos está na ideia de que a repressão é eficaz. Errado, pessoal, não é isso, tá? A ideia não é. A ideia é que o correto é ser ético, que a ética é eficaz, tá? Não é que a repressão. Então, porque o certo era nem precisar ter o código de ética, mas a ideia aqui é só esclarecer. Então, dizer que a base dos códigos está na ideia de que a repressão é eficaz, não, é que a ética é o correto. Outra, a conduta de um servidor público que trata mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente pode constituir argumento para que essa pessoa requeira indenização por dano moral. Correto, vimos agora há pouco. Você vê que as questões são tiradas, isso aqui é prova do CESP, todas são. Tá tirado direto, pessoal, direto, é só você ler, não tem mistério. E usar o bom senso, né? E dificilmente alguém vai errar uma questão dessa. Olha, a impessoalidade no tratamento aos cidadãos usuários é garantida pela conduta do servidor público, caracterizada por frieza, distanciamento e objetividade. Não é isso. Impessoal quer dizer você tratar todo mundo igual, mas você não quer dizer que você vai tratar com frieza, com distanciamento e objetividade. Não, não é isso, tá? Tem que tratar muito bem, pessoal. Não dá para dizer que a impessoalidade é isso, não tem nada a ver. Outra questão. No serviço público, o funcionário deve se guiar pela conduta ética que abrange aspectos da atuação e da relação com os públicos externo e interno. Julgue os itens a seguir acerca do comportamento ético do servidor público e suas implicações. O funcionário, ao atender o usuário de seu serviço, deve ser cortês e interessado, mesmo que este usuário apresente comportamento irritado e indelicado, ou seja, de classe socioeconômica inferior à sua, ou ainda ostente símbolos religiosos diferentes de sua religião. Certo ou errado? É verdade que o funcionário deve atender o usuário, ser cortês e interessado, mesmo que esse usuário se apresente irritado, ou seja de uma igreja diferente, ou seja muito pobre? É verdade que ele tem que atender todos, se mostrar interessado e cortês? Claro! Você não deve fazer distinção de classe, credo, ou nada disso. Outra, essas questões que estão fazendo agora já são questões do STJ de 2008. O funcionário que no exercício de suas funções deixa o usuário de seu serviço à espera enquanto atende ligação telefônica particular por 20 minutos causa danos morais a esse usuário? Com certeza, tá? Caso o chefe de um órgão público determine a seu subordinado a execução de ato vetado pelo Código de Ética no Serviço Público, o servidor deverá obedecer prontamente à determinação, pois é seu dever respeitar a hierarquia em todas as situações. Claro que não, né, pessoal? Se ele o chefe dele está descumprindo o Código de Ética, ele tem a obrigação, inclusive, de denunciar. Outra, caso ocorra uma tentativa de suborno por parte do usuário, o usuário é a pessoa que você está atendendo, compete ao funcionário recusar a proposta e registrar a ocorrência, omitindo a identificação do usuário. Porque, mesmo nessas condições, o funcionário tem um compromisso ético de preservar a idoneidade moral do usuário. Nada a ver, pessoal. Tem que denunciar, tem que identificar. Quer dizer, tudo muito bobo, né, pessoal? Então, mais uma.
Em situações únicas, se o servidor necessitar de mão de obra, equipamento ou material do órgão público para atender necessidades de superiores ou imprevistos pessoais, estará impedido pelo Código de Ética, mas poderá pedir auxílio a colega prestador de serviço temporário e não remunerado, pois nessa categoria o trabalhador não é considerado servidor público e não está submetido às mesmas restrições éticas. Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Tá? Ele está sendo servidor público. Quando você vai trabalhar como mesário das eleições, você é um servidor público. Se você você trabalha como segurança, uma empresa terceirizada, Ministério da Fazenda, você é o segurança, você está agindo como servidor público. Então o Código de Ética tem que ser aplicado, ok? A gente fica por aqui. Vocês perceberam que é só fazer leitura, é muito fácil. Desculpa a rapidez na leitura, mas é que concurseiro tem que correr, tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima.